O nosso semanário de hoje vem apresentar para vocês o eixo social da Igreja Primeiro Amor, que está sob o comando do pastor Dilson e Valéria. Bom, pessoal, convidamos a todos para participar da nossa livraria, que esse ano está com tudo. Mais saber, mais conhecimento para todos que querem ingressar nessa linha de estudo. Nós também estamos aqui para ajudar a todos que precisam. Doem livros, venham comprar livros, venham aumentar o seu conhecimento. A IPA está com tudo esse ano para ajudar você no seu estudo junto à Bíblia. E o atendimento aqui, doutor? Quais são os dias? Os atendimentos serão feitos toda quarta-feira com o Dr. Bruno às 9 horas da manhã e às quinta-feiras, 8 horas da manhã comigo. Os agendamentos serão feitos com a enfermeira Raíssa. Quem precisar pode procurar a enfermeira Raíssa para marcar para você, para os seus parentes. Quem precisar do atendimento, aqui é um atendimento de amor, não tem nada de cobrança de nada. Então é um atendimento voluntário e um atendimento onde é para Deus. Não é um atendimento nem para receber um obrigado, nós estamos aqui para atender de coração. Então até o próprio nome da igreja, Primeiro Amor, então é o amor mais maravilhoso que já houve na terra, onde Deus entregou seu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados. E é esse amor que a gente não entende, a dimensão do amor do Pai que entrega o próprio Filho pela remissão de outras pessoas, de pessoas que às vezes nem merecem. Mas esse amor que está faltando hoje no mundo, está faltando nos corações, está faltando nas famílias, é o amor verdadeiro, o amor que você dá sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor, é o amor que está faltando no mundo. Projetos e desafios foram discutidos para 2023. Senhor, meus irmãos, estamos aqui reunidos no eixo da ciência social, mais pão, mais belo, mais saber, e nós queremos convidar você nesse ano para você se engajar, para você participar de todas as ações da ciência social da nossa igreja. Saiba que tem pessoas que precisam da sua ajuda e nós estamos aqui, todo esse time, para receber você e receber a sua doação. Seja abençoado e abençoe vidas na ciência social da nossa igreja. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso de 13 até o verso 18. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 18. Você que está em casa, quero te convidar a ficar conosco nesses próximos minutos, que nós vamos discorrer sobre
a palavra de Deus, que é a centralidade do culto. Como nós falamos pela manhã, em geral, os sermões são expositivos, mas hoje falei pela manhã que eu iria fazer um sermão não textual, mas um sermão temático. Eu iria abordar alguns temas que são muito preciosos, muito caros para nós, enquanto igreja, a partir deste ano, como vocês têm escutado durante estas semanas. Então, leiamos a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, Simão Barjona, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Senhor, que tu possas esclarecer a tua palavra, encher o nosso coração desse alimento precioso e que venha frutificar a 30, 60 e 100 por um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que está no templo, por favor, tome assento. Você que está em casa, se acomode de modo confortável. Nós vivemos uma época no Brasil que é uma época um pouco difícil, uma época de incertezas. E cada vez que a gente vive épocas de incertezas, épocas em que você vislumbra dificuldades pela frente, mas a igreja, ela é demandada para ser efetivamente aquilo que ela é chamada, sal e luz. Esse pequeno momento de Jesus com Pedro, na verdade Jesus faz um trocadilho com Pedro, não é? Simão Barjonas, porque ele diz literalmente que quando ele chama de Pedro, ele está chamando de Petros no original para Pedro, que é pedra pequena. Mas quando ele diz, e ele troca, que é para a gente não ter dúvida, mas ele diz sobre esta Petra, aí ele muda, então ele muda de pedra pequenina, de pedrinha, para rocha, para uma pedra muito grande. É uma pedra que era a pedra importante de todas as construções, que era a pedra angular. A gente vê muito isso naquelas construções em arco, onde tem aquela pedra que sustenta toda a construção. E assim, na antiguidade, como ainda temos construções com pedras angulares. E ele fala para Pedro: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Mas reconhece que aquela afirmação de Pedro, ela só veio através do Espírito Santo. E Pedro realmente sabia, pelo Espírito, quem era que falava com ele. Nós temos uma confissão também muito importante nesse texto, para entendermos e para relembrarmos o que seja a igreja, porque Jesus textualmente diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, ou seja, é uma confissão de propriedade. E isso é muito interessante, não só a confissão de propriedade, que a igreja é do Senhor Jesus, mas também é uma confissão de vitória,
porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Vamos ler para corroborar dois textos. O primeiro em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 a 20, e o segundo texto está em Romanos capítulo 8, 31 e o verso 38, em seguida. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Opa! Igreja, você não é de você mesmo? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, é uma abordagem de igreja pessoal, individual, eu e você. E o texto, ele se aplica a mim e a você. Lembra? O texto de propriedade, que nós pertencemos a Jesus e que nós temos vitória em Jesus por antecipação. O segundo texto, Romanos 8, 31 e 38. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, igreja, quem é que vai se levantar contra você? Você consegue perceber que isso é muito radical? E o verso 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Dá para colocar o próximo? Só para completar a ideia, por favor. O 39, se puder. Mas você está vendo, é uma outra afirmação, que Jesus está falando, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, é escassez, é perseguição, é morte, é espada, seja o que for, seja qualquer tipo de tribulação, o que é que ele diz? Que nada disso pode afastar a igreja do amor de Deus. Nossa, são promessas incríveis. Então, a igreja, nós percebemos três abordagens muito claras. Eu, individualmente, você, individualmente, somos igreja do Senhor. Somos templos do Espírito Santo. Outra, nós como grupo, como comunidade, como grupo social, nós somos uma porção da igreja do Senhor. Essa igreja que se reúne aqui, a igreja Primeiro Amor. Mas, além da Primeiro Amor, além de mim, de você, tem uma igreja que é constituída por todos os salvos, uma igreja universal, católica. E católico significa universal. Então há uma igreja do Senhor Jesus, qual fazemos parte. Quando nós pensamos nisso, também é preciso que a gente esclareça ou relembre alguns conceitos que nós vamos utilizar mais à frente sobre a identidade minha e sua quanto à igreja. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é bastante interessante. E apesar de parecer muito sério, ou de ser muito grande isso, mas você tem que tomar isso de modo pessoal, porque é uma definição pessoal daquilo que você é, a sua identidade em Cristo Jesus, como igreja. Eu falei até de manhã que a gente está estudando sobre família nesse trimestre. As aulas têm sido maravilhosas, né? Hoje foi o professor Max, deu uma aula muito boa, e a gente estava falando nisso, que a gente fica assustado quando a gente vê, por exemplo, os adolescentes, jovens, e você pergunta de modo generalizado, o que é que te identifica? O que mais te identifica? E eles dizem, sexualidade. Eu digo, Jesus, isso é muito raso, é muito pouco. Então veja o que Deus diz de você, que é a igreja, que foi comprado, que é propriedade do Senhor Jesus. Você, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa, lindo, não é? Lindo, essa definição pessoal, enquanto igreja como um todo. Agora olha a nossa porção.
aqui da Primeiro Amor. Apocalipse capítulo 2, verso de 1 ao 7. É interessante nós falarmos sobre a identidade, porque a gente faz uma espécie de alinhamento, não só pessoal com Deus, mas um alinhamento aqui intragrupo, né? A gente precisa se enxergar e não ter dúvida de quem nós somos como porção da igreja. Apocalipse 2, capítulo 1 ao 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Olha só, parece que isso cai com a gente, né? Tanto o teu trabalho, teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. É uma igreja perseverante. Tenho porém contra ti, essa parte é a parte que não é muito boa. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? A simplicidade do Evangelho. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma chamada muito séria. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que perseverar, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, vida eterna, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Então nós sabemos que temos uma chamada específica, que nós, em termos gerais, abandonamos o primeiro amor. Essa foi a chamada da criação da igreja. E que tão difícil quanto voltar ao primeiro amor é permanecer nele. Você consegue perceber isso? Você consegue entender que é difícil pela velocidade, pelo assédio que o mundo faz em mim e você, pelo pecado que nos assedia tenazmente, a gente permanecer no primeiro amor? Você consegue perceber isso? Que essa é uma luta constante, não é uma chamada estática, mas é cinética, é de movimento. Nós precisamos estar com isso no coração, com esse temor constantemente habitando o nosso coração, para que a gente não saia do primeiro amor, da simplicidade. Igreja, em termos, basicamente são dois: eclésia, que é muito conhecido, que é uma assembleia solene, e a junção de duas palavras, basicamente chamados para fora. E a gente vê que a eclésia, ela vem incorporar todo esse esforço missionário a partir de Paulo para os gentios no mundo inteiro. Mas tem uma outra igreja em termos que significa carral, que é a mesma coisa, assembleia solene. Só que naquela época não tinha esse enfoque, então era povo de Deus chamado para um propósito específico. Igreja tem duas metáforas, são dois desenhos, não é? Que a gente gosta de citar, porque eles definem bem, para às vezes a pessoa não entende tanto isso, é meio complexo essas definições, mas essas metáforas, elas são muito interessantes, porque elas nos posicionam de fato em quem? A nossa identidade em Cristo Jesus. A primeira delas está em Efésios, capítulo 4, verso 15 e verso 16. E o segundo texto está em Efésios também, capítulo 5, verso 32. É interessante que ele vai definir Efésios. A gente acabou de ler Apocalipse se dirigindo à igreja de Efésios. O primeiro texto fala do corpo de Cristo, e o segundo sobre a noiva de Cristo. Diz assim os textos: de quem? Vamos lá, Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, olha só, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação
a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu e você, nós não somos isolados. Cristo nos juntou em porções e nos colocou como membros de um só corpo, mas que cada membro tem diferença um do outro, cada um tem uma função, mas nós como corpo temos um cabeça, um que é o proprietário, que manda neste corpo. Então este corpo não está à deriva, não, este corpo tem alguém que é seu dono e diz como ele deve agir e coloca cada um no seu lugar. E a outra metáfora linda é o que está no capítulo 5, verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Perdão, tenta puxar depois aí alguma coisa que fala sobre noiva. Acho que está antes e eu peguei o 32 errado. Mas o texto fala muito claro que nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo nos desposou. Cristo nos ama de uma tal forma como o marido deve amar a sua esposa, o noivo, a noiva, apaixonados. Como nós ouvimos de manhã, o homem que dá a vida pela sua esposa e que ama a sua esposa, assim como a esposa deve ser obediente em tudo ao seu marido. E Cristo usa essas comparações para nos dizer que Ele é o nosso noivo. Quando a gente pensa também em definições, aqui na igreja nós trabalhamos de dois modos. Uma no planejamento estratégico, que amanhã vai ser passado para os líderes na reunião, e o outro que é a definição estatutária. Mas o que é a igreja? Nós somos uma comunidade. Aí eu fiz questão de dar uma paradinha, como se fosse bater um pênalti, você dá aquela paradinha. Comunidade, comum unidade, somos uma comunidade, ou seja, temos uma mesma visão, unida por fé e amor, em obediência a Jesus Cristo para promover o seu reino. Essa é a definição do planejamento estratégico. Olha que linda a nossa igreja, olha que definição bonita. Uma comunidade são pessoas que têm uma mesma visão, o mesmo alinhamento, sabe qual foi a chamada que Deus fez nos corações específicos de cada um. E essa chamada, essa comunidade, esse grupo de pessoas, ele está unida por fé e amor em obediência ao cabeça, a Jesus, para a promoção do seu reino. É lindo. O que a igreja é? A igreja é a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Você lembra a definição que nós lemos há pouco em Pedro? Nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos a consciência da sociedade. Você consegue entender que a igreja não pode se omitir de falar aquilo que acontece? As pessoas acham que podem separar, que a igreja pode ser separada da política. Meu amigo, a igreja é essencialmente política. Não existe neutralidade no mundo, não existe neutralidade na educação, isso não existe. Esse local que alguns imaginam, achando que a igreja pode ser omissa de determinadas coisas, o nome disso é ignorância bíblica, e quem o faz é pecado. Da mesma forma que a igreja não pode se macular com politicagem, a igreja deve se manter nos valores bíblicos. Ela é a consciência da sociedade. A igreja é ativa. A igreja é a voz de Deus, porque na igreja é pregada a palavra do Senhor. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a esperança do mundo. O mundo olha para a gente e vê assim, que há esperança, porque essa igreja é o corpo de Cristo. Quando nós olhamos no modo estatutário, a gente percebe que nós somos uma reunião de famílias. E é isso que é basicamente a nossa igreja Primeiro Amor. Uma reunião de famílias
divididas por pastorais, onde nós temos pastores cuidando de cada faixa etária. Como nós temos agora as crianças em culto, sendo ministradas do jeito que elas entendem, e lá atrás os adolescentes sendo ministrados também, do jeito que eles conseguem receber melhor a palavra de Deus e adorar a Deus. A igreja é uma reunião de famílias, ou seja, de pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, batizados em águas, comprometidos com a palavra, a observância da palavra, e aí passam para o segundo mandamento, que é a ceia do Senhor. Estão comprometidos com esta obra, com o reino de Deus, portanto são dizimistas, mantêm a obra. Eu estou falando especificamente de igreja. Frequenta, portanto, a igreja com regularidade e estão unidos em adoração, em obediência a Deus. Essa é a nossa definição estatutária. Talvez você não tenha ainda percebido ou lido, mas agora você já sabe o que a instituição humana, igreja, diz da responsabilidade e de quem é membro. Aí talvez você não seja membro, esteja nos visitando, seja um congregado, mas você entende que, por exemplo, as pessoas que vão alçar a liderança na igreja, ou ocupam cargos, ou seja, o que for, elas precisam ser membros, porque elas precisam ter compromisso com a igreja, responsabilidade com a obra, precisam estar com a sua conduta de fé regular. Eu não estou falando em momento nenhum que você não peque, que eu não peque, que a gente não erra, mas há temor no nosso coração, e sempre que erramos, a gente para e pede perdão e se reposiciona. Isso é igreja. Dentro disso, dessa equalização que nós fizemos, sob definição de quem nós somos, a gente vai falar de 5 pontos rapidamente, que são a base estratégica da igreja para 2023 e a partir de 2023 deste ano. E por quê? Porque a gente está atravessando uma fase que é uma fase muito interessante, em que nós temos uma igreja com uma arrecadação de igreja média, em primeiro momento, porque a igreja média você tem assim uma banda onde você pode se situar, ok? Da mesma forma, uma igreja pequena e uma igreja grande. Nós temos uma arrecadação que é de uma igreja média inicial, mas nós temos atividades e nos movemos, eu acredito até que de modo um pouco frenético, como uma igreja grande. Isso é uma característica, eu creio, da capacidade, da competência e da voluntariedade dos nossos líderes e membros, porque a igreja ela é basicamente formada por voluntários. Só que a nossa igreja ela está passando por um processo em que ela precisa, em alguns momentos, diminuir a quantidade de voluntários e profissionalizar algumas áreas, porque já é exigido não uma participação eventual de alguém, mas é exigido já uma participação constante em determinadas coisas. Portanto, nós estamos no limiar em que, se a gente permanecer muito tempo nessa formatação, a gente vai começar a estressar a igreja e a liderança. Eu não diria começar, eu diria assim, aprofundar o estresse da igreja e da liderança. Então nós temos uma decisão a fazer. A decisão qual é? Nós voltamos a ser uma igreja menor, ou nós encaramos o desafio e vamos nos arremeter para nos tornarmos uma grande igreja. Qual será a decisão? E aí eu lembro de uma coisa, para os mais velhos: o que norteou a criação desta igreja não foi a igreja que nós queremos, a igreja que nós imaginamos, a igreja que nós desejamos, mas o que norteou o crescimento, a criação desta igreja, foi o que Deus quer de nós como igreja. Qual a igreja que Deus deseja? O que Deus quer para este grupo? Há uma diferença que pode ser substancial. Quanto mais esse grupo for maduro,
mais esse grupo estiver andando no processo de santificação, mais aquilo que o grupo quer é o que se parece com Deus. Mas nós não podemos inverter as coisas, deixar prevalecer o que o grupo quer em detrimento daquilo que Deus quer, porque a igreja, ela tem um dono, não sou eu, não são famílias influentes, não. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E Ele deixou alguém tomando conta, foi o seu Santo Espírito. E Ele está no comando da igreja. Portanto, não é o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Aqui não é uma democracia, tanto que a igreja, ela não decide nada no voto. Você não sabia disso? Não, mas a igreja não tem Assembleia Geral Ordinária? Tem, ordinária, extraordinária, mas nada nesta igreja é decidido por voto. Você sabia? Essa igreja trabalha em conselhos, e aqui as coisas são decididas por unanimidade. Enquanto não há unanimidade, não há decisão. É duro? É diferente? É, porque aqui não é uma democracia. Embora o melhor sistema para o nosso país, para os países, nós não temos dúvida nenhuma que é a democracia. Mas em se tratando de céu, igreja, propriedade do Senhor, não é a democracia, é a teocracia. Poxa, mas teocracia, como é que a gente vai saber qual é a vontade de Deus? É simples, meu amigo. É só você ler a palavra. É só você buscar na palavra qual é a cosmovisão bíblica para determinado assunto, para determinada decisão. É assim que funciona. Levando em conta isso, nós estabelecemos 5 tópicos para este ano. O primeiro, unidade. Unidade. Por quê? Lembra de Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que acontece quando há unidade? A operação do Espírito Santo. Quem é Ele que está no comando da igreja. Não confunda. O Espírito Santo tem que ser adorado. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vivemos na época do governo do Espírito Santo. O Espírito Santo apresentará a igreja ao Senhor Jesus. Unidade significa uma só visão. E eu acabei de falar para você sobre o que nós pensamos e o que a Bíblia diz em ser igreja. João capítulo 17, verso 20 a 24, ele tem uma boa definição sobre isso que nós estamos falando. Unidade. E também, em seguida, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e o verso 27. Vamos ao primeiro texto, João 17. Não rogo somente por estes. Jesus está orando ao Pai, mas também, ou seja, não por estes, não pelos discípulos, por aqueles que estavam com Jesus naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, o meu caso e o seu, por intermédio da sua palavra. Vamos lá. A fim de que todos sejam com o objetivo, que todos sejam um, que eles estejam em unidade. Sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, olha Jesus, ele está falando assim, do mesmo modo que tu, Pai, és em mim, também e eu em ti. Olha a unidade que é perfeita entre o Pai e o Filho. Jesus orando, ele diz, deste mesmo modo eles devem também ser um, assim como eu sou em ti e tu és em mim, também sejam eles em nós. Olha só que coisa, parece inalcançável, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Jesus é o Cristo? A expressão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando nós tivermos unidade, quando nós formos um, quando nós perseguirmos isso na verdade. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles,
e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só o vínculo da unidade, o vínculo da perfeição. O que é? É o amor de Deus. Coisa linda, não é? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É muito, muito lindo. Vamos ver o outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e verso 27. Porque assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, lembra que nós falamos há pouco, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Nós estamos unidos em Cristo. Se somos igreja, nós devemos ter unidade. Nenhum membro, experimente cortar qualquer membro do teu corpo, ele apodrece, ele morre. Você não pode sair do corpo, nem eu posso sair do corpo. Nós não temos nenhuma valia, nenhuma validade, nenhum tipo de vida, se nós não estivermos enxertados nessa árvore. Se nós não estivermos correndo em nós a seiva do Espírito Santo. Nós precisamos de unidade. Quando a gente fala em unidade, a gente fala que a igreja, ela trabalha de um modo que é um modo um pouco diferente. E até de manhã eu falei sobre isso. Por favor, nós estamos muito mais próximos de fecharmos, de não negociarmos naquilo da palavra de Deus que é essencial, e aquilo que não é essencial não é o nosso foco, embora a gente reconheça que nós temos capacidade na liderança, nós temos capacidade nos nossos mestres em discutir quaisquer outras variações que não sejam as essenciais, mas as essenciais nós fechamos. Portanto, esta igreja, quanto à doutrina, ela é conservadora. Você pode chamar também de bíblica. Você pode chamar de uma doutrina simples, que é a palavra. Você pode até chamar de fundamentalista, se isso vier na direção que nós voltamos aos fundamentos, à simplicidade da palavra. Nós não vamos errar nisso. Nós vamos fazer todo o esforço, acredite. E como eu falei de manhã, nós temos 2000 anos de história para dizer para onde vão as mega igrejas, aonde vão os neopentecostais, os pentecostais, e seja o que for, nós vamos para a simplicidade do Evangelho. Essa é a nossa doutrina, Bíblia. E a Bíblia para nós é a suficiente palavra de Deus, inerrante, imutável, infalível. Mateus capítulo 10, verso 16, ele dá uma pitadinha e ilustra isso. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E é assim que nós vamos nos portar, simplicidade e prudência. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de atuação, como é que a gente se mexe? A gente se mexe em cosmovisão bíblica, ou seja, em ondas. A gente pega as áreas de influência da sociedade e vê o que Deus diz para cada área de influência da sociedade. E como ondas, como a gente joga uma pedra na água, e a pedra quando cai, ela faz as ondas que vão abrindo da mesma forma. Atos capítulo 1, verso 8, ilustra um pouquinho dessas ondas. Mas recebereis poder, guardem aí, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ondas de impacto, quando esses grupos de apoio que constituem a atividade meio da igreja estão voltados para o apoio
as famílias, as pastorais, eles são exatamente aí, eles são a nossa Jerusalém. Primeiro a gente fortalece a nossa Jerusalém, e depois a gente vai passando pela Judéia, pela Samaria, e vai até os confins da terra. É assim que nós atuamos, fortalecemos a igreja, e em seguida vamos além das portas da igreja. Quanto aos costumes, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Nós respeitamos a identidade do nosso grupo, adotamos os costumes conforme a identidade do nosso grupo, desde que esses costumes não firam a doutrina bíblica. Entendemos? Costumes não serão doutrina. Doutrina é Bíblia. Costume se altera com o decorrer do tempo. Eu já falei algumas vezes assim, quando eu era criança, já tem muito tempo, as mulheres, por exemplo, que usavam vermelho, só eram as prostitutas. Aí você falar isso hoje parece uma ofensa. É costume. É a mesma coisa da gravata. Nada contra, mas a gravata foi criada pelos homossexuais, com um propósito específico. Aí você usa, e tem local que se você não tiver com gravata, você não pode pregar. Eu não estou entendendo. Isso é costume, isso não tem nada demais. A decência, a ordem, a identidade, não há contraposição da Bíblia, podemos adotar. E espiritualmente, aí eu volto para o texto de Atos 1:8. Lembra que falou? Recebereis poder. Espiritualmente, como é que nós somos? Já que nós somos conservadores contra a doutrina. Meu amigo, é fácil. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Por favor. Olha o que diz. Ora, o Senhor, o nosso Deus, Ele é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus, porque nós somos uma igreja que dá liberdade para o Espírito Santo. E isso não é negociável. Não é negociável. Então somos conservadores quanto à palavra? Sim, a doutrina, mas temos liberdade do Espírito Santo. Isso não é negociável. O que nós não queremos é que a gente se transforme numa igreja menina com rompantes pseudos de espiritualidade, que são manifestações carnais, manifestações emocionais, nada contra a emoção, mas que são confundidas com profecias ou com movimentos do Espírito Santo, e não são muitas vezes. Então o que nós queremos é aprendizado. A doutrina é base desta igreja de aprendizado para todos. Por isso temos uma EBD tão forte, temos um sistema educacional tão robusto, e vamos avançar a cada dia, para que a gente possa de fato amadurecer na palavra, e que venham os dons, que venham as manifestações do Espírito Santo para a sua glória. Então somos espiritualmente alegres, abertos, porque nós acreditamos nisso. Por outro modo, discipulado, o segundo ponto, Mateus capítulo 28, verso 16 a 20. Então primeiro, não esqueça, unidade. Definimos a identidade da igreja, a nossa identidade, aí passamos pelo primeiro ponto, que é fundamental: unidade. Sem unidade, sem operação do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar enfaticamente sobre isso, para que as pastorais, os grupos, eles trabalhem de modo sinérgico, se entendendo, se ajudando, se amando, a gente acolhendo uns aos outros. Isso é igreja, isso é corpo. Discipulado, Mateus 28, 16 a 20, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Eu tive o privilégio de ir exatamente nesse lugar, onde dizem as tradições que Jesus ascendeu aos céus, né? Hoje não tem nada, tem uma capelinha lá, um negócio que você tem que pagar para entrar. Local sem espírito, nada, né? E quando o viram, o adoraram, mas alguns, os discípulos, depois de tudo isso, alguns os adoraram e outros duvidaram. Incrível, né? Olha como a gente é. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: vamos ter mais uma confissão. Olha essa confissão de Jesus de autoridade, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus. O seu noivo, aquele que te comprou, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus. É uma confissão de poder,
ele já fez a confissão da propriedade, e agora essa confissão de poder é incrível. Ide, aí ele dá uma ordem para mim e para você, já que nós somos a propriedade sua. Ele diz: levante do banco, não fique parado, não enterre seu talento, você precisa trabalhar. Você pode tirar férias, né, Rafael? Você pode tirar férias, mas as férias acabam. Você pode dar um descanso, né? Tirar uns meses sabáticos, mas assim, ninguém nesta igreja vai ficar parado. Talvez seja por isso que essa igreja atrai algumas pessoas e desatrai, se existe esse termo, outras pessoas. Porque a gente fala assim: não, você tem que trabalhar, não, levanta da cadeira. Cadeira não é túmulo. Levanta da cadeira, vamos trabalhar, todo mundo pode trabalhar. Começamos um trabalho lindo agora no sábado de manhã da plenidade. E sabe qual é o nome? Frutificai, servo. Frutificai, é para dar fruto. E a palavra, sabe o que ela diz? Vocês vão ser viçosos, vão ter vigor, vocês vão estar cheios de vida. Quando a gente tem o Senhor, então nada de ficar parado. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Nossa, é por isso que a gente está lá na nossa definição que tem que ser batizado. Sim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a nossa linha mestra do discipulado? Ensinar a guardar a palavra. E a gente vai aprender efetivamente. Adotamos essa Bíblia que você já sabe. Você pode comprar na livraria a preço de custo. Os líderes principais da igreja todos já têm. E a livraria, você sabe, o Mais Saber, tudo que tem aí é preço de custo. Custo, ok? Nós vamos aprender também durante esse ano, nós vamos ter um seminário sobre cosmovisão bíblica, para isso ficar muito claro na nossa mente, porque isso ainda é muito novo para a igreja. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a comunicação. E aí a gente pode dizer comunicação em dois pontos: interna e externa. Você sabe disso, que você precisa se comunicar com Deus. E a comunicação com Deus como é? Oração e palavra. A comunicação, ela é a base do relacionamento. Vou repetir: comunicação é a base do relacionamento. Ok? Isso é muito importante. Muito importante. Então você se comunica com Deus, o primeiro plano. O segundo plano, você se comunica intergrupos, interpessoas. E essa comunicação é muito importante. E você se comunica externamente com grupos que não estão aparentemente no teu alcance. Se você pudesse definir cristianismo de uma forma muito simples, você ia dizer assim: cristianismo é relacionamento. E está perfeita a definição. Cristianismo é relacionamento. E a base do relacionamento, comunicação. Por isso, ano passado, nós demos ênfase à comunicação, num belo trabalho da equipe. E esse ano nós vamos avançar mais ainda em comunicação. Talvez você não perceba, mas há pelo menos 10 auditórios, no mínimo, ou mais, espalhados por todo o Pará. E a gente agora, desse jeitinho que a gente está alcançando 50 cidades no estado do Pará. E a palavra que você está escutando, 50 cidades escutam também e param muitas vezes para perceber, para ser alimentados daquilo que o Senhor está falando. E eu nem estou falando ainda em mídias sociais, que as mídias sociais têm um alcance maior ainda, e nas diversas mídias. Amor, ele é para Deus, para a igreja, o centro dessa comunicação. Mateus 22, capítulo 37 a 40, que é uma base doutrinária desta igreja, que é um colchão doutrinário. Ele diz que Jesus fala assim de um modo muito assertivo, em que ele resume toda a Bíblia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ele diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Se você olhar em 1 João capítulo 4, verso 11, ele diz assim: devemos nos amar uns aos outros. Quando você vai para João capítulo 3, verso 16,
Ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que é amor? O que é amor? É a base da comunicação da igreja. Amor é serviço. Você entende porque você não pode ficar aquietado na sua zona de conforto, no banco, no seu sofá, na sua cadeira, em qualquer lugar? Você entende porque você não pode ficar longe da comunhão da igreja? Você é membro de um corpo. Como é que você vai ser desengrejado? Como é que você vai ser um cristão não praticante, um católico não praticante, um evangélico não praticante? O que é isso? O que é isso? Você precisa estar no corpo, unido. Você precisa amar. Amar é servir, é um exercício. A gente às vezes se contraria para amar. Não é um sentimento. O amor de Deus é muito maior que isso. Desde essa pandemia que nós tivemos, que assolou o mundo, a gente tem um novo normal. Um mundo líquido, muitas mudanças. Falamos hoje sobre isso, né? Ética, moral, costume, caráter. Nossa, mas para nós não, porque a doutrina não muda, Deus não muda. E nós temos uma cidadania que é celestial, e a gente persegue essa cidadania para ir para o céu. Então nós temos sim uma consciência do que é o certo e do que é o errado. Nós temos sim parâmetros. Nós temos parâmetros éticos que não são variáveis com o sabor dos ventos e das correntes. Não. Nós estamos vivendo um novo normal, sem dúvida nenhuma. Há muita velocidade no mundo, há muita tecnologia, né? E isso é absurdamente crescente. O conhecimento é exponencial. Daniel fala isso no capítulo 12, no verso 3 e no verso 4. Daniel fala isso, que o final dos tempos iria multiplicar o conhecimento. Comunicação é o terceiro ponto. O quarto, eu queria ler um texto com vocês que está em Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3. Quarto ponto: unidade, discipulado. Terceiro, comunicação. O quarto, mulheres. Estou vendo a Samira aí. Ontem a gente tinha 140 e tantas mulheres aí reunidas no chá. Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Escute, Jesus não parava, andava de cidade em cidade, mas não era só cidade não. As localidades pequeninas, de aldeia em aldeia. Ele não parava o tempo inteiro, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 apóstolos iam com ele. Escute. E também algumas, aparentemente parece assim poucas, né? Algumas mulheres que haviam sido, então peraí, algumas que haviam sido curadas dos espíritos malignos, por exemplo, como Maria Madalena, e de enfermidades. Está aí, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Mas olha só, será que eram só mulheres assim, mais um nível financeiro mais baixo? E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Olha só, quando você começa a ler isso, o que você vai perceber? Não só em Lucas, mas nos evangelhos correlatos, principalmente Mateus fala bastante, João também tem citações. Você quiser depois revisitar essa ministração, Lucas capítulo 24, verso de 1 a 10, João capítulo 20, verso 11 a 17, Lucas capítulo 23, verso 49, 55 e 56, o que eles nos dizem? Que essas mulheres, elas organizavam, elas planejavam, elas arrecadavam recursos, elas organizavam tudo
para que aquela multidão que seguia Jesus, não só os discípulos, se deslocasse de aldeia em aldeia e de cidade em cidade. Olha só, eu quero lembrar para vocês um ponto interessante. As últimas pessoas que acompanharam Jesus de modo corajoso na sua crucificação, em termos gerais, foram as mulheres. Tinha homem no meio? Tinha, mas a maioria eram mulheres. Você pode lembrar dos homens. João foi um. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Você lembra disso? Mas as mulheres estavam lá. Quando Jesus morre, elas estavam presentes. Quem é que prepara o corpo de Jesus? Olha os homens, ó. Quem é que prepara o corpo de Jesus? As mulheres. As mulheres. E aí eu te pergunto, e na ressurreição, quem é que estava presente lá? Mulheres. O que é que eu estou dizendo para você? É que as mulheres, na minha concepção, elas vão responder de modo mais forte para onde a igreja vai. Se a igreja regride ou se a igreja avança. Nós estamos trabalhando de modo interessante e colocando mulheres em posições fundamentais na igreja. E nós vamos ter um movimento muito grande das mulheres conosco. E por fim, o último ponto, o quinto ponto: crianças. Nós sempre tratamos crianças com prioridade, mas eu quero nada contra ninguém. Mas em geral, as igrejas, elas focam nos adultos. Por quê? É na faixa etária adulta que está a renda, ok? E criança não tem renda. Mas olha só, os dados da APEC, que é uma associação cristã, que é a da mais importante que existe para a educação de crianças, né? Ela diz o seguinte, que 85% de todas as conversões que acontecem, elas se localizam na faixa etária de 4 até 14 anos. 85%. 4 e 14 anos. Crianças e entrando na adolescência. De 14 a 30 anos, aonde estão adolescentes e jovens, 10%. Só aí nós temos 95%. E a partir de 30 anos, que é a faixa adulta, em tese, só 4% de conversão. 1% é até 4 anos. Nós vamos enfocar, continuar dando enfoque às crianças. E a nossa atenção, ela vai ser sempre maior para as crianças. Provérbios capítulo 22, verso 6, ele fala sobre isso. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. A hora é preparar uma nova geração. Quanto mais conturbado for o cenário, mais nós temos que proteger e dar enfoque às nossas crianças. Imagine os seus filhos, seus netos em escolas com ideologia de gênero, e seja mais o que a gente possa imaginar de complicado. As crianças, elas nascem com o DNA do pecado. Estava falando ainda agora com o Jonatas e com a Rafaela, porque hoje de manhã aconteceu uma coisa muito legal. A filhinha deles, que é pique-xixita, né? Ela veio falar comigo e ela fica chamando, pastor, 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 pastor. E ela veio e eu estava invocado de manhã, né? Na verdade, você pode dizer assim, poxa, o PF já é invocado mais ou menos quase o tempo todo. Não, eu não sou. Eu sou um tipo muito alegre, eu sou um tipo muito brincalhão, e eu sou totalmente voltado para as crianças. É que a gente não pode ser assim na igreja, senão isso vai causar um impacto negativo na igreja, né? Mas assim, é o que eu sou, né? Quem me conhece na intimidade, e como homem, né? E como avô e pai sabe disso, né? Que assim, você quer organizar as crianças, você chama a Tainá, por exemplo, né? Chama a Patrícia e tal. Aí você quer bagunçar as crianças, você chama o Felipe comigo, porque eu não tenho moral nenhuma com elas. Elas fazem tudo que elas querem comigo. Eu acho o máximo, né? E aí ela veio comigo, ela ficou, pastor, pastor, pastor.
Aí ela veio, ela não me deu um abraço, assim, né? Ela entrou aqui, né? Eu me abaixei, me ajoelhei, ela entrou, pegou minhas mãos, fechou nela e apertou. Aí ela fechou os olhos. Aí eu digo, Jesus. Aí eu comecei a sentir, Deus, o que é que estás fazendo? Ela ficou, no meu entendimento, sendo usada por Deus para ministrar para mim. Marcos, capítulo 10, verso 13 até o 16. Eu vou ler esse texto para encerrar esse tópico. Olha só que coisa interessante. Tem correlato também em Mateus e Lucas. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, para que as abençoasse, no original. Mas os discípulos repreendiam as pessoas. Olha só, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e falou: não, que história é essa? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Opa! Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Escute, quando a criança nasce, como eu comecei a falar, ela nasce com o DNA do pecado. Só que tem uma linha onde ela vai adquirir a consciência do pecado. Está feito. Até essa linha, eu e você não sabemos. Às vezes os pais e as mães, numa observação muito detalhada, conseguem ver ou perceber a primeira vez que a criança tem alguma maldade numa atitude. E por que isso? Por causa do DNA do pecado. Jesus está se referindo à simplicidade, ao amor, à pureza que você observa quando você é pai e mãe de um bebezinho e você olha nos olhos dele e você vê, parece uma piscina com a água clara, porque você parece que consegue ver a alma dele. E a coisa mais apaixonante, quando você está assim brincando com uma criança e olha para os olhos dela e você mergulha ali. Eu sou apaixonado por isso. Eu olho aquilo, naquele momento é só meu. Eu consigo ver como que a alma da criança, clara, pura, como uma fonte de água a jorrar pureza. Nós temos que ser assim. Convivemos com o pecado, temos o pecado dentro de nós, mas nós precisamos. Para finalizar, que o tempo estourou, quem é você? Zacarias 2:8 e Deuteronômio 32:10 falam basicamente da mesma coisa. Você é a menina dos olhos de Deus, Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Esse Deuteronômio 32:10, ele é fantástico porque ele é o último cântico de Moisés. E Moisés nos relembra isso, Jesus. E apesar dessa identidade incrível, que a gente é algo precioso para Deus, a menina dos seus olhos, nós temos que retribuir isso para o Senhor e corresponder esse amor para Deus. E sabe quando eu vejo esse amor correspondido? Salmos 69, verso 9, que é a mesma citação que que os discípulos fazem de Jesus em João capítulo 2:17, quando Jesus vê a casa dele, a casa do Senhor, olha só, casa física, o templo, olha só, o templo, a casa do Senhor virando um covil de salteadores, de malandros, de negociatas, e Jesus sai chicoteando, expulsando aqueles cambistas. E a expressão é: o zelo da tua casa me consome. Você é precioso, preciosa para o Senhor. Não fique no banco, não faça do banco um jazigo. Desenterre esse talento. Todos temos talento, todos temos talento. Vamos trabalhar com unidade, vamos permitir e fazer força para sermos discipulados. Vamos melhorar a nossa comunicação com Deus, com os nossos irmãos, fora da igreja. Nós temos muita condição e fazemos isso muito bem, pela glória, pela graça de Deus. Mulheres,
Assumam suas responsabilidades, não se escondam. Quando vocês querem, as coisas aconteçam. E por favor, nos voltemos para as nossas crianças, lembrando que nós somos exatamente isso, uma joia, mas que a gente precisa ter zelo pela casa do Senhor. Não só esta casa, este templo, e a gente precisa disso, não é? Cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. A gente precisa cuidar uns dos outros, mas a gente precisa também cuidar do templo do Senhor. E nós estamos num momento em que nós precisamos de fato tomar uma atitude, uma decisão. Esta igreja, ela é uma bênção, ela é uma joia preciosa. Se você tem dúvida para onde esta igreja vai, qual rumo que ela vai tomar, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, mas saiba que você é um pedaço, parte deste corpo, que se deixar o corpo, esse corpo todo vai sofrer muito. Oremos ao Senhor. Pai, que esta palavra possa permanecer nos nossos corações, nas nossas vidas, que a gente tome uma posição efetivamente de te servir, de amar, Senhor, te amar, amar os nossos irmãos, servir aos nossos irmãos, que a gente possa focar naquilo que é importante, e que a gente possa, Senhor, entender a nossa identidade, o que somos em Ti, e termos zelo pelas Tuas coisas, Pai. Portanto, nós oramos, grava isso na nossa mente, no nosso coração, e que haja mudança expressiva nos comportamentos, que a gente possa baixar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, deseja, e que a gente possa focar naquilo que Tu queres, naquilo que Tu desejas, naquilo que, Deus, Tu tens um direito legal, que é a Tua casa, a Tua igreja, eu e todos nós. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém.